do inquérito civil público. Perfeito. Conselheiro Luiz Moreira. Queria aqui parabenizar o conselheiro Almino pela didaticidade que expôs, né, pelo modo didático que ele expôs o seu voto, um voto longo, e que, né, tornou possível, acho que o Conselho deliberar sobre a questão. Queria parabenizar também o doutor Aristides Junqueira pela brilhante defesa posta na tribuna. Eu chamaria aqui a atenção, conselheiro Almino, da parte final daquele despacho que o desembargador federal estabeleceu nos autos, em que ele acentua dois pontos que teria, segundo o sentir de Sua Excelência, ocorrido o membro do Ministério Público. Primeiro, procedeu sem ética. Ele diz textualmente, o desembargador, que o membro do Ministério Público Federal procedeu, desbordando da ética profissional. Segundo, e aqui eu acho que o voto do conselheiro Almino Afonso se pauta, sobretudo, nesse item, diz respeito ao recurso do membro do Ministério Público Federal, a uma aliança com a mídia, por meio de ele convoca uma entrevista coletiva, que, ao sentir do desembargador federal, conduz ao desprestígio da justiça. Está expressamente contido no despacho do desembargador federal. Então, qual é o propósito desse membro do Ministério Público Federal ao convocar essa entrevista coletiva? Evidentemente, estabelecer dois tipos de pena. Uma, a pena estabelecida pelo linchamento público, convoca-se aqui uma entrevista coletiva, revelam-se fatos, guardados sob segredo de justiça. Não for assim, o desembargador federal não estabeleceria aquela censura, para que, em primeiro lugar, repito, haja um linchamento público, independentemente, como foi aqui exposto, de haver devido processo legal ou não. Então, quando se convoca a entrevista coletiva, quando se convoca a entrevista coletiva, o propósito é único, é antecipar a pena, seja ele condenado ou não pela justiça. O segundo propósito, e aí o desembargador federal chama a atenção, ao meu sentir, muito apropriadamente, ele diz o seguinte: bem, condutas como essa, que ao contornarem a justiça, fazer um linchamento ou um justiçamento, levam à crise do sistema de justiça. Então, quer dizer que o que se transmite para a população é o seguinte: bem, se a quem cabe pelo Estado zelar pelo segredo de justiça, zelar pelo prestígio das instituições do sistema de justiça, essa pessoa, assim agindo, leva ao descrédito, por que é que o cidadão comum esperará pelo processo anos a fio? Ele pode, tal qual o membro do Ministério Público, tomar as iniciativas que ele entender privadamente como adequadas. Então, me chama a atenção, conselheira Cláudia Chagas, o despacho, a manifestação do desembargador, porque o desembargador simplesmente, a Justiça Federal naquele caso, foi simplesmente contornada. Era como se não houvesse segredo de justiça. Por quê? Porque não interessa a condenação na justiça, interessa o linchamento. Não for assim, não haveria uma entrevista coletiva. Semana passada, eu até comentei isso com a conselheira Thaís, eu fiquei abismado com a declaração do ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, sobre as inépcias do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal, que atingiria 80%, segundo o ministro Gilmar Mendes, 80% dos casos das denúncias do Ministério Público. E aí eu fico pensando aqui nas manifestações do conselheiro Mário
sobre a exigência de tipicidade, né? Ou seja, né, estabelecer uma conduta mais racional possível nas ações jurídicas. Nós sabemos, viu, conselheiro Fabiano, que a lei de improbidade administrativa, né, pela qual o Ministério Público promove ações Brasil afora, né, ante as mais diversas autoridades, são todas compostas de tipo aberto. A tipificação se dá hermeneuticamente, né? Então, quando nós exigimos aqui uma tipificação estrita, estabelecida pela doutrina antiga do direito penal, conselheiro Jarbas, nós estamos simplesmente desmontando toda a atuação do Ministério Público no que diz respeito às ações de improbidade administrativa. Porque as ações de improbidade administrativa, repito, a sua tipicidade é interpretativa. Não há uma descrição pormenorizada, artigo por artigo, naquilo que na codificação se chamava de completude quantitativa. É interpretativo, é doutrinário apenas. Né? Então, por essas considerações, eu acompanho, antecipando o voto, senhor presidente, eu acompanho o voto de Sua Excelência o relator, aplicando, conforme estabelecida, a pena de suspensão ao caso. E o acompanhamento, todos os acompanhamentos que Sua Excelência o relator proferiu.